Olá amigos, irmãos e visitantes do canal Alisson Dias, e hoje nós vamos continuar a nossa série de estudos no livro de Apocalipse. E hoje nós vamos estudar o capítulo 13, o capítulo que fala das duas bestas, a que sobe do mar e a que sobe da terra. Mas para a gente poder detalhar bem, para a gente poder deixar esse estudo bem elaborado e bem conciso, nós vamos ter que estudar somente a besta que sobe do mar hoje, só ela. E na próxima semana nós estudamos a besta que sobe da terra. Então já lembrando você que o seu apoio é muito importante. Então não esquece, por favor, de deixar o like e de compartilhar o vídeo com seus amigos, tá certo? Então hoje nós vamos estudar capítulo 13, versículos 1 a 10, falando da besta que sobe da terra. Mas é muito importante a gente lembrar agora, nesse momento, o estudo anterior, o capítulo 12. No capítulo 12 nós vimos a mulher, o sinal da mulher no céu, que é a representação de Israel. E nós vimos que a mulher estava grávida e ela deu à luz a um filho, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E diz que essa mulher, depois de ter dado à luz o filho foi arrebatado para o céu. E a mulher continuou ali. E aparece uma outra figura, um dragão, a representação de Satanás. E diz que esse dragão persegue a mulher. E a mulher recebe duas grandes asas de águia e vai se esconder no deserto. E depois de o filho, Jesus, ter vencido lá na cruz o império do mal, dado o golpe mortal no império do mal, Satanás foi reclamar o seu pedacinho que ele tinha, a sua bancada de acusador no céu. E nós vimos que Miguel e seus anjos expulsaram de uma vez por todas Satanás do céu. Ele perdeu o seu lugar como acusador e foi lançado de volta na terra. E quando ele foi lançado, ele se encolerizou, ele se enfureceu e saiu para perseguir a mulher e a semente da mulher. Então ele saiu para perseguir Israel e saiu para perseguir a igreja, porque a mulher gerou Cristo, Cristo gerou a igreja. E ele tem feito isso durante todo o tempo. Tá? Desde a primeira igreja, nós vemos Estevão ali no comecinho, primeiros anos da igreja de Cristo, já Estevão, o diácono, foi morto. E nós vimos perseguição no livro de Atos, morte aos cristãos. E nós vemos perseguição aos cristãos até hoje. Lá no Oriente Médio, os islâmicos estão matando nossos irmãos ainda. Nós vimos a Inquisição que matou milhões dos nossos irmãos. E também vemos Israel o quanto sofre e o quanto sofreu na sua história. Hoje Israel é cercado de árabes que estão loucos, doidinhos para acabar com Israel. E nós vimos também o mais recente e mais cruel, Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, o tanto que aquele povo sofreu. Então o dragão está cumprindo tudo o que está escrito em capítulo 12. E nós lemos o capítulo 12, versículo 1 a 17, que no final diz que ele vai perseguir a mulher e a sua semente, quer dizer, Israel e a igreja. Mas nem todas as Bíblias elas têm um versículo extra nesse capítulo, que é o versículo 18. A Nova Tradução na linguagem de hoje tem o versículo 18. Tá? Nem todas têm. A minha Bíblia que eu costumo usar, que é a João Ferreira de Almeida, fiel ao texto original, ela não tem. Mas eu vou ler o versículo 18, que é importante para dar sentido e entrada no estudo que nós vamos fazer hoje. O versículo 18, que não tem na maioria das Bíblias, diz que o seguinte: e o dragão ficou de pé na praia. Aquele dragão que estava perseguindo a mulher, perseguiu e se enfureceu e foi atrás dela. Mas ele não conseguiu pegar ela e nem a sua semente, não conseguiu destruir, E é verdade, porque Israel continua aí. Por mais que eles queiram destruir Israel, eles não conseguem. Israel está ali, vai ficar até o fim. E a igreja também, por mais que eles matem, persigam, ainda assim a igreja continua vencendo. O evangelho continua sendo pregado no mundo, a igreja continua crescendo, continua se espalhando por todas as partes do mundo e o dragão não consegue destruir. Quer um exemplo claro de que a igreja de Cristo está vencendo até hoje? As eleições no Brasil. As eleições no Brasil hoje, esse ano 2018, elas foram decididas pelos valores judaico-cristãos. Elas foram vencidas porque o presidente eleito Jair Bolsonaro apoiou o quê? Ele foi contra aborto, foi contra ideologia de gênero,
falou o nome de Deus e diz que Deus estava acima de tudo. Então, nós temos aí a vitória da igreja até hoje. E o dragão está enfurecido. Mas o dragão ele vai ter, né, uma permissão de Deus para conseguir fazer um estrago ainda maior. E aqui diz que o dragão fica em pé na praia. Então ele vai invocar a sua última cartada, a sua última chance de oprimir Israel e a igreja. E toda essa fúria dele, como nós vimos no capítulo 12, é porque o tempo está muito curto. O tempo dele é bem pequeno. Como diz uma passagem das Escrituras que diz que se aquele tempo não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Então o tempo de Satanás é bem curto para que o povo possa se salvar. Certo? Muito bem. Então vamos fazer a primeira leitura agora com essa imagem do dragão na praia, olhando para o mar. Vamos fazer essa primeira leitura e nós vamos começar a desenvolver o texto. Mas antes de fazer a primeira leitura, ainda quero dizer mais uma coisa. Tem uma série de estudos, eu vou deixar na descrição para vocês, se não tiver agora, daqui a pouco vai estar, que é a série Anticristo. E num desses estudos, nós estudamos sobre o falso profeta também, que é a segunda besta. E nós falamos que eles formam a trindade satânica. Hoje você vai ver que Satanás, desde o começo, né, como a gente tem a nossa tradição cristã, que diz que Satanás era um anjo e que ele olhou para Deus, ele quis ser igual a Deus e por isso ele pecou e foi lançado fora do céu. Satanás, durante toda a história, vem tentando ser isso, uma cópia de Deus. E nós vamos ver nesse capítulo, nesse estudo aqui, nos dois estudos, que Satanás agora ele vai conseguir se aproximar o máximo possível de ser Deus. Porque Deus tem Pai, Filho, Espírito Santo e Deus tem o seu povo e a sua igreja. Satanás também. Satanás ele vai fazer uma cópia muito boa disso, tá bom? E é isso que nós vamos ver. Então vamos ler versículo 1 e 2, capítulo 13. E pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas. E sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como a de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. Quem é essa besta? Essa besta é um homem literal, como eu, como você, uma pessoa, um ser humano. Essa besta, ela é um homem. E esse homem, ele vai receber autoridade. Olha aqui, ó. E o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. Tem muita gente que confunde essa besta, achando que essa primeira besta é a besta religiosa. Não. Tá bem claro aqui, ó. Deu poder, trono, grande poderio. Autoridade. Essa é uma besta política. É um homem que vai ter poder político. Mas é poder político absoluto. E nós vamos atentar para os sinais. 7 cabeças. Diz que essa besta que sai do mar, ela vai saindo da água, ali entrando na praia, o dragão a chama, vem besta, e ela sai de dentro da água. Diz que ela tinha 7 cabeças. O que é a representação dessas 7 cabeças? São 7 grandes impérios que oprimiram e vão oprimir ainda o povo de Deus. Tá? Quem são esses 7? Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma. 6 grandes impérios que massacraram o povo de Deus. E o 7º é o império do anticristo. Então aqui nós estamos falando de potência política, de império que domina o mundo. Então o anticristo, nós já vemos aqui, que como os impérios do passado, ele será um grande império mundial, porque todos esses foram impérios mundiais. Todos esses que nós citamos dominaram o mundo na sua época, no seu tempo. E o anticristo ele será um líder político que vai dominar sobre todo mundo. Então ele é um político, tá? E diz que, e sobre os seus chifres, as cabeças tinham chifres. E sobre os seus chifres das cabeças, 10 diademas. Diadema é coroa. Então tinha 10 coroas. Mais uma vez falando de reinado, falando de autoridade política. 10 coroas. Essas 10 coroas, elas representam os 10 reis que aparecerão no fim
para dar poder ao anticristo. Tá? Uma hora eu vou fazer um vídeo explicando melhor sobre isso. Tem um vídeo do canal Casando o Verbo, que eu quero pegar um pedacinho dele, já pedi pro irmão Jason, ele me autorizou a usar um pedacinho do vídeo dele para mostrar para vocês quem serão esses 10 reis. Eu já sei mais ou menos quem são esses 10 reis, mas são 10 reis que vão se juntar, 10 líderes políticos que vão juntar o seu poder e dar para o anticristo, para ele conseguir ser eleito no mundo todo, para ele conseguir poder para dominar sozinho no mundo todo. Esse vai ser um político sem igual na história. Ele vai governar sobre todo o mundo, todas as cidades do mundo, todos os países do mundo. Apocalipse 17, quando chegarmos lá, vocês vão ver isso. Mas vamos ler os versículos 12 e 13, olha. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam reino, mas receberão poder como reis por 1 hora. E juntamente com a besta, estes têm o mesmo intento, e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Então, surgirão 10 reis que darão poder para essa besta. Então nós vimos que é um líder político, que vai ser apoiado por 10 grandes potências mundiais, e quando ele tiver todo esse apoio político, ele vai conseguir ser eleito o presidente do mundo. Ele vai governar o mundo todo. E todo esse poder que ele recebe vem de quem? Do dragão, que representa Satanás. Então nós já começamos a ver a cópia que Satanás quer fazer das coisas de Deus. Satanás, ele não vai governar, não vai ser Satanás, não vai ser o diabo que vai reinar nesse mundo. Não, ele vai dar poder para que um homem reine. Ele está copiando Deus. Porque Deus, o Pai, ele envia o seu Filho. João 3,16 diz que, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, Deus envia o seu Filho como a semelhança de um ser humano. Então Satanás, ele vai enviar o filho dele, que é o anticristo. Mas não é filho, é um fantoche. Ele vai colocar um fantoche para governar, para copiar a Deus. E ele vai querer que esse fantoche, o anticristo, ele seja como Cristo. Cristo veio, realizou sinais, milagres, prodígios. Cristo foi autoridade. Não, Cristo recebeu autoridade e Cristo venceu. E Cristo foi adorado. Então, o anticristo, ele vai ser bem sucedido porque recebe poder de Satanás, ele vai fazer um grande sinal e ele vai receber grande autoridade. Nosso Senhor Jesus Cristo veio pelo poder de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele fez grandes sinais. E nosso Senhor Jesus Cristo, ele recebeu autoridade. Antes de partir, ele diz que todo o poder me foi dado no céu e na terra. Então Satanás quer copiar. Então o anticristo é uma cópia bem mal feita, bem porcaria de nosso Senhor Jesus Cristo. Satanás querendo imitar, tá bom? Então nós vimos aqui. E o versículo 2, ele dá uma descrição de a besta que viera semelhante a leopardo, pé de urso, boca de leão. Nós vemos 3 animais. O que esses 3 animais representam? Esses 3 animais aqui estão vindo para dar aí para nós um entendimento do que vai ser o caráter do anticristo, de como ele age. Leopardo, aqui está falando do quê? Do Império grego, nas mãos de Alexandre o Grande. Foi representado por um leopardo, muito rápido. Alexandre o Grande conquistou o mundo muito rápido. Então, o anticristo vai ter uma característica de Alexandre o Grande. Se você viu os estudos de Daniel 11, você vai ver que nós detalhamos muito bem sobre Alexandre o Grande. Então, o anticristo vai ser um homem que vai se levantar como Alexandre o Grande, vai ter essa característica de dominar politicamente o mundo muito rápido. Alexandre o Grande, antes dos seus 35 anos, antes dele alcançar a minha idade, ele já governava no mundo inteiro. Anticristo vai ser assim. Um líder político notável e muito rapidamente ele vai subir, vai se levantar no poder. Tá? E aqui fala também, pés como os de urso. Urso está falando do Império Medo-Persa. O império que despedaçou a grande cabeça de ouro, o grande leão, que era quem? Nabucodonosor, o maior de todos os impérios. A cabeça de ouro. O Império Medo-Persa em um só dia destruiu esse império. Então ele vai ter esse poder
tático, militar, esse poder do urso, que o urso tem grandes garras, ele despedaça, com seus dentes ele estraçalha. Assim vai ser o anticristo. Um líder cruel, que vai saber articular muito bem os seus exércitos para perseguir, para destruir os seus opositores. Beleza? E ainda fala que ele tinha boca como a de leão. O leão representa o Império Babilônio, o maior de todos os impérios que já passou pelo mundo, o mais poderoso, o que mais conquistou e dos mais cruéis. Nabucodonosor foi o principal rei desse império. E o que Nabucodonosor fazia? Construía estátua e mandava que ajoelhassem. Quem se recusava era lançado na fornalha de fogo ardente. Temos esse estudo aí, procure aí. Nabucodonosor lança Daniel na cova dos leões, porque Daniel não se recusou, não quis deixar de orar ao seu Deus. Esse é o caráter do anticristo. Vai ser um político notável, vai ser um articulador militar sem igual e vai destruir, vai queimar, vai estraçalhar aqueles que se oporem ao seu governo. Esse é o anticristo. Esse é o caráter e essa é a característica dele. E ele é uma cópia fajuta de nosso amado Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Deus vai permitir isso, porque Satanás quer fazer isso. E Satanás, na perseguição de Cristo até hoje, não conseguiu fazer um estrago muito grande na igreja ou em Israel. Mas nesse tempo, nas mãos do anticristo, ele vai conseguir alcançar o auge do seu poder. Certo? Agora vamos falar sobre a ferida mortal. Versículos 3 e 4. E viu uma de suas cabeças como ferida de morte. E a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Aqui tem muitas divergências. Dizem que essa ferida é a ferida do Império Romano. Recebeu uma ferida, deixou de ser um império, mas lá existe ainda Roma, fraca, já não tem aquele poder mundial, mas que o poder voltaria nas mãos dela. Tá? É uma interpretação. Ou a interpretação de que o império do anticristo nasceria muito forte, seria derrotado e depois ele voltaria com mais força. Eu acredito que essa ferida é literal no anticristo. Tá? E aqui fala, uma de suas cabeças. Todas as outras cabeças já foram feridas, que todos esses impérios que nós falamos, Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, todos esses já foram feridos e já foram derrotados. Mas o anticristo ainda não apareceu. Então a única cabeça que ainda está saudável é a do anticristo que ainda há de vir. E eu acredito que sim, ele receberá um ferimento mortal. Mas aqui fala como ferida de morte. Eu procurei em várias e várias traduções e todas sempre dão a entender que parece uma ferida mortal. Ele vai enganar o mundo, fingindo que ele foi ferido de morte e que ressuscitou. Olha aqui, uma de suas cabeças ferida de morte e a sua chaga mortal foi curada. E ele recebe na cabeça o ferimento. O ferimento na cabeça é mortal. E desse jeito, com esse engodo, com esse engano, com essa estratégia, ele vai conseguir comover o mundo. Ele vai conseguir uma comoção mundial. E o povo todo vai votar nele, o povo todo vai se alegrar com ele. Qual é o intuito aqui? Primeiro, é uma artimanha para conseguir alcançar o poder mundial. Vai sofrer um atentado, vão dar como morto e de repente ele volta. Isso é uma artimanha. E isso funciona. Nós temos o exemplo aqui no Brasil. Bolsonaro recebeu uma ferida mortal. Ele quase morreu. Aquela facada que ele leva na barriga. E isso com certeza ajudou em muito, muito, muito com que ele fosse eleito presidente do Brasil. No caso do anticristo vai ser algo muito mais comovente, muito mais dramático e muito bem planejado para comover o mundo todo e fazer com que o mundo todo, todas as nações, abdiquem da sua soberania e entreguem todo o poder a um homem só, o anticristo. Com isso também, meus amados irmãos, ele vai estar cumprindo tudo o que Satanás deseja, que é
imitar a Deus. O Filho de Deus também foi enviado pela autoridade de Deus, o Pai. E o Filho recebeu uma ferida mortal na cruz. Na cruz, a vida de Cristo foi tirada. E ela foi tirada de fato, completamente. Jesus morreu de verdade. Jesus passou 3 dias no ventre da terra, enterrado. Mas Cristo voltou e ele ressuscitou. Esse foi o grande milagre, que os judeus até hoje não acreditam. Mas o anticristo, ele vai, de uma forma enganadora, copiar isso, porque essa é a vontade do dragão, Satanás. E os judeus, desta vez, vão crer. E desta forma, ele conseguirá enganar também os judeus a darem o poder e autoridade a ele. Tá? Lucas capítulo 16 tem uma parábola, a parábola do rico e Lázaro. Né? Fala do rico, que era rico, e cada um morreu, e um foi para o céu, o outro foi para o inferno, e tem essa parábola. E o rico, estando em tormento no inferno, ele fala para Abraão, Abraão, mande pessoas para que avisem meus irmãos que se arrependam para que não caia nesse lugar aqui que é terrível. E Abraão fala para ele, olha, lá eles têm Moisés, tem os profetas, eles têm quem pregue lá, eles que se arrependam para não cair aqui. E ele responde uma coisa que é muito interessante. Lucas 16, versículo 30 e 31. Ó, e disse ele, não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos for ter com ele, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Aqui é uma alusão à morte e ressurreição de Cristo. Ele morreu verdadeiramente, ressuscitou verdadeiramente pelo poder do Espírito Santo de Deus, mas os judeus não creram e não creem até hoje. Mas o anticristo, ele vai fazer isso de uma forma enganosa e eles vão crer. E dessa forma o anticristo estará copiando, tá? Deus, né, querendo parecer Deus, e ele vai conseguir também não só o apoio do mundo todo, mas dos judeus. E dessa forma ele vai conseguir reinar lá, tá bom? Muito bem, muito bem. Vamos ver também que essa forma de isso que ele faz, né, essa enganação, também traz a ele adoração. Versículo 4. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder e adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Eles vão dizer assim, Cristo ele só foi quem foi porque ele morreu e ressuscitou. Tá aí outro que morreu e ressuscitou. Pronto! Vão zombar do sacrifício de Cristo, dizendo, qualquer um é capaz de fazer isso. Certo? E eles vão adorar o anticristo, como se ele fosse Cristo. Eles vão adorá-lo como se ele se fosse Deus. E essa adoração vai para quem? Para a besta. Olha aqui, adoraram o dragão que deu à besta o seu poder e adoraram a besta. Quando o homem adora o homem, essa adoração vai para Satanás. Quando o homem adora Cristo, essa adoração vai para Deus. E Satanás vai conseguir aquilo que ele tanto sonhou e desejou, ser como Deus. E Satanás vai ser adorado por causa dessa artimanha do anticristo, tá? E cumprindo o que ensina em 2 Tessalonicenses 2, que diz que versículo 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, falando do anticristo, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então ele vai se assentar no templo de Deus, lá em Jerusalém, lá no templo, ele vai reinar querendo parecer Deus e ele vai ser adorado como Deus, porque ele vai vir com a operação do erro e da mentira. O tempo e a ação do anticristo, versículos 5 e 6, vamos lá. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. E abriu a sua boca e blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E o anticristo foi dado uma boca para proferir grandes blasfêmias. Ele vai ser um líder blasfemo. Ele vai ser um político que vai odiar a Deus de todo o seu coração, e ele vai se voltar para falar palavras contra o Altíssimo, contra o Santo, contra o Criador. É isso que ele vai fazer. E o povo vai com ele. Então aqui está se cumprindo mais uma coisa que Satanás deseja.
Deus, o Pai, enviou seu Filho. Satanás enviou o anticristo. E o Filho gerou quem? A igreja. Os seus adoradores, os verdadeiros adoradores. E agora o anticristo, ele vai gerar a igreja de Satanás, que vai ser todo o povo que vai adorar o anticristo e, consequentemente, adorar Satanás. Satanás vai ter também a sua igreja, a sua noiva aqui na terra. Aqueles que vão aceitar sua marca na mão e na testa. Aqueles que vão se prostrar perante o seu governo. E aqueles que vão se ajoelhar perante o anticristo. Certo? Então, tudo isso foi dado ao anticristo por permissão de Deus. Para que ele seja adorado como Deus, para que ele se sente no templo de Deus, para que ele tenha poder, grande autoridade sobre todo mundo, Deus vai permitir isso. E ele vai blasfemar contra Deus. Ele vai blasfemar contra os santos, contra a igreja de Cristo, e ele vai formar sua própria igreja. Então ele não vai ser somente um líder político, mas também religioso, e isso nós vamos ver no próximo estudo. Tá bom? E o tempo do anticristo, como nós sabemos, é um tempo de 7 anos. Ele vai ter 7 anos para governar na Terra. Mas aqui fala 42 meses, 3 anos e meio. Isso quer dizer que 3 anos e meio, de fato, ele vai conseguir governar e ele vai conseguir reinar sobre o mundo todo e ser adorado no mundo todo. Os 3 anos e meio primeiros do seu governo. Os 3 anos e meio seguintes, ele vai governar como tirano. Ele vai mostrar sua verdadeira face, ele vai mostrar quem é, vai enganar os santos, vai enganar o mundo todo, né, aqueles que o seguem, e vai ser um líder tirano e vai causar guerra, destruição, fome e peste sobre a terra. Muito bem. E esse vai ser o período de maior apostasia da história. A guerra contra os santos. A guerra do anticristo é contra os santos. Isso quer dizer que os santos estarão aqui na terra durante a grande tribulação. Tem muita gente fugindo disso, mas aqui está bem claro e evidente que os santos estarão aqui. Versículos 7 e 8. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Foi permitido fazer guerra aos santos. Nunca, jamais, os judeus foram chamados de santos. Os judeus são chamados de povo de Deus, nação de Deus, os filhos de Abraão. Aqui, os santos representam a igreja, que sim, estará aqui. E ele vai fazer guerra aos santos e vai vencê-los. Como nós dissemos, Satanás não conseguiu vencer os crentes até hoje. Mas dali para frente ele vai conseguir, tá? Nesse tempo ele vai vencer os santos. E os santos morrerão. Tá? E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. E todos aqueles que habitam na terra, que receberam a marca do anticristo, que não tem o nome escrito no livro da vida como nós, os crentes, temos, esses vão adorar o anticristo, esses vão se render a ele. E os santos morrerão. Mas a morte dos santos não vai ser vergonha nem fracasso, muito menos derrota. A morte dos santos vai ser a grande vitória da igreja de Cristo. Porque eles morrerão e vencerão morrendo. Como é que você pode vencer morrendo? É o que nós vimos no versículo 11 do capítulo 12. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Vai ter 2 povos diferentes na grande tribulação. Nação de Israel, os 144 mil selados que serão preservados até o fim. Igreja de Cristo, aqueles que serão martirizados, nem todos, não é 100%, mas que vão ser degolados, vão perder sua cabeça durante o período da grande tribulação. Mas essa é a vitória dos santos, porque mesmo com a faca no pescoço, eles não vão negar o seu Senhor. Essa é a verdade, e que maravilhoso é saber que mesmo com a faca no pescoço, os crentes continuarão fiéis. E para encerrar, versículos 9 e 10. Vamos lá. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a fé e a paciência dos santos. Então, aqui a consolação para os santos que estão amedrontados hoje, sabendo que vão ser degolados durante a grande tribulação. Diz que se alguém leva em cativeiro irá. O anticristo vai levar-nos no cativeiro, vai ter lá o holocausto dos cristãos. Sim, vai ter. Mas o cativeiro dele também está preparado. E se alguém mata a espada, necessário é que seja morto.
Nós vemos duas classes de pessoas que recebem opressão, morte e que não podem reagir. Quem vai em cativeiro não leva ninguém em cativeiro, ele está preso. E quem é morto à espada, aquele que morre, não pode matar mais ninguém. Então diz que o anticristo vai nos levar em cativeiro, vai nos matar. Mas da mesma forma ele vai receber isso. E fala no final, aqui está a paciência e a fé dos santos. Os santos têm que ter paciência, fé, eles terão. Porque eles sabem que não adianta, por mais que o anticristo possa tirar a sua vida, a nossa vida está nas mãos de Cristo. Não adianta eles queimarem o meu corpo e transformar em cinza. Cristo me fará voltar. Esta é a fé e a paciência dos santos. Deus vai permitir que o anticristo faça isso conosco, com a sua noiva que ele tanto ama, com a sua igreja. Mas isso vai voltar para ele. E nós vamos ver quando chegarmos no capítulo 19, tem vários estudos no canal falando sobre isso, que quando Cristo voltar, ele vai aprisionar o anticristo, esse líder político, por 1000 anos vivo no lago de fogo, no inferno. E ele vai ficar queimando por 1000 anos vivo. Esse vai ser o cativeiro dele. E depois dos 1000 anos, Cristo volta a ele, julga e lança definitivamente no lago de fogo, onde ele vai morrer espiritualmente e vai arder eternamente no inferno. Então, esse é o estudo sobre o anticristo. Eu sei que você queria saber mais sobre marca da besta, nós vamos ver no estudo posterior. Eu sei que você queria saber a origem, de onde ele vem, mas nós temos a série de estudos detalhada sobre o anticristo. E se você tiver tempo, paciência e você quiser saber mais, vou deixar o link na descrição. Você vai ver a origem do anticristo, de onde ele vem, o caráter, quem é ele, né? Mais sobre ele, tudo isso, tá bom? O tempo é curto, mas você vai ter tempo de ver mais. Muito obrigado se você acompanhou o vídeo até aqui. Não perde o próximo estudo, vai continuar falando do anticristo, mas vamos falar da próxima besta que sobe da terra. E não esquece de deixar o seu apoio. Deixa o like e compartilhe. Muito obrigado.